Salve família, mais um episódio de Reverso no Ar. E hoje a gente vai falar daqueles discos que mudaram o rumo da música brasileira com a autora, aqui em carne e osso. Hoje vamos falar de nem mais nem menos que Batuque Freak, de Carol Conká. Olá! Yes! É o gente, que, palmas, querida? todo mundo, palmas. Obrigada! Meu Deus! Ela chegou pra energizar o cenário. Limpa Obrigada, tudo amor. e tragam boas melodias. Você chegou pra energizar o cenário do Reverso com esse disco que, o que falar dele? Mais de uma década. Sim. E a gente continua aqui, ó, ouvindo, você rodando com ele nesse reencontro. Sim. E você sabe que a gente ouve um pouco antes de começar o episódio. Eu queria saber como que você tá se sentindo, ouvindo esses sons que você, Carol, jovenzinha de tudo, fez com todo o seu coração. Eu me sinto batuque frisada. Amo! Uma coisa assim, sabe? Eu tô muito feliz com esse momento da minha carreira, que eu comemoro em mais de 2 décadas, né, na estrada, porque assim, é chão. Né? Eu já tô aí um bom tempo na estrada e o Batuque Freak tem aí seus 13 para 14 anos de lançamento. Um adolescente, né? Não, um adolescente, né? Que não me dá trabalho nenhum. Ai, esse álbum, ele é muito especial na minha carreira. Ele me abriu portas para novas oportunidades, para evolução como pessoa, como artista. E eu fico muito feliz de perceber o quanto as pessoas ainda se nutrem desse trabalho tão bonito, sim, lançado lá em 2013. Então é muito bacana ver a potência da música genuína, de uma música urbana, né? E vinda de uma mulher curitibana, atrevida, que se permite falar de vivências através da música. E é muito bom, né, amiga, que eu vi uma entrevista que você deu, que você falou que era o momento mais puro da sua vida. Era. E aí eu fico pensando, o que aquela Carol de Curitiba tinha, que talvez a Carol de hoje, essa artista, precisa se lembrar de vez em quando, de resgatar ali? Ai, legal. Isso é muito legal, essa pergunta, porque eu acho que todo artista vive em constante movimento de evolução, assim, né? E tá sempre em movimento, mas é necessário fazer o resgate do genuíno. Voltar um pouquinho lá atrás e perceber, assim, quando eu não tinha nada, o que dentro de mim fazia com que eu quisesse tudo. Porque chega um momento da vida que, depois de muitos tombos e subidas, a gente acaba dando uma cansada em alguns momentos da vida ali, e aí você precisa resgatar essa força de algum lugar. Então, às vezes você vê que não basta somente uma terapia, ou ter bons amigos, ou um ciclo de família legal ali com você, se você mesmo não perceber que o segredo para a leveza é você buscar a sua genuinidade de quando você começou. Então, quando eu comecei, eu tinha muita vontade de ser e estar em lugares que eu não fazia ideia como se fazia para chegar. E tem um momento que, quando você chega ou tem o conhecimento de como se chega, você acaba dando uma paralisada, porque existem coisas que você não concorda no meio do caminho, existem coisas que você precisa fazer pra estar, e aí você se nega a fazer porque aquilo não condiz com a sua personalidade. Então são várias coisinhas assim que no meio vão te causando mais casca para conseguir enfrentar as coisas. Então a Carol de antigamente, ela tinha ela era mais ingênua. Ela que sou eu, né? Eu acho estranho falar na terceira pessoa. Veio dois, assim, a segunda alma. Ela. Mas eu gosto de me referir à terceira pessoa? Não, eu gosto de separar os meus estados de humor, criar personagens, assim, né? Eu gosto. Personagens pra minha personalidade, não são personalidades, né? Mas são personagens pra essa personalidade aqui. Então é a Caroline, a Carol Conká, a Mamacita, a Jaca pra tombar. Que essa o Brasil todo já viu. Exato. Aqui o povo não tem muito acesso, é a Tânia e a Melissa. Que? Meu amor. A Tânia, ela é a que pinta a casa. Que eu pinto também, eu faço um monte de coisa. A Melissa, ela cuida dos meus dreads. Entendeu? Entendi. Ela faz a make, cuida da parte da beleza. A então Mel, eu gosto ela é do wellness.
Exato. Aí, como eu tenho transtorno obsessivo compulsivo com organização, eu preciso. Diagnosticado, eu falo assim brincando, mas é real, né? Aí, por causa do toque, eu separo tudo. Então, eu gosto de separar a minha carreira por eras e também pelo cabelo, que eu consigo saber qual ano. Se eu vejo uma foto, eu sei qual ano, qual era aquele momento, por causa do jeito que eu me visto, do jeito do meu cabelo, que tem que estar sempre compatível com aquele momento. Entendeu? No momento agora eu tô mais executiva. Você tava falando que você tá business, né, amiga? Uma coisa mais business. Antes eu tinha o foco mais pro artístico, pra arte, e tinha uma equipe pra cuidar do business. Mas aí eu quis me aventurar nessa parte também. Então eu tenho minha empresa desde 2017, a Conká Produções. Eu cuido de tudo, sou minha própria empresária. E eu acho que é legal falar disso, porque meus amigos falam que eu preciso falar. Porque as pessoas não sabem, eu né? Eu também acho. E as pessoas precisam saber que artista nos tempos de hoje, que era uma coisa que a Carol lá de trás do Batuque Free, que eu não sabia, mas que é importante quem estiver assistindo agora, que é novinho, é importante saber que você precisa ter uma disposição para lidar com a parte administrativa. E o artista, compositor, geralmente rappers, não tem essa veia administrativa. Até porque não nos é ensinado isso, nem em tempos de escola a gente não aprende, né? Também a lidar com as finanças. Não tem economia na escola. Não tem. Aí quando chega, então na época do Batuque Free, quando eu escrevi esse álbum, quando esse álbum foi lançado, 20 e poucos anos, eu tinha pra mim que era só lançar uma música, subir no palco e brilhar. E nada mais. Todo artista quer só ser artista, né? Ai, que coisa! E aí descobre que existem 1 milhão de coisas. Cadê o rider? Cadê não sei o quê? Planilha. É rider, é planilha, é a tal da nota fiscal. É pagamento, prestação é leitura de contas, de e-mail, prestação de contas. De show público. Fora royalties, todas essas coisas, né? Nossa. Que é babado, né? E que leva tempo pra aprender, não é da noite pro dia e não é também nem em um ano, a não ser que a pessoa, assim, viva só pra aquilo. Mas eu acho que é possível, sim, um artista administrar a sua carreira de uma forma ali, né, executiva e ainda assim subir no palco e conseguir brilhar. Só que eu preciso seguir uma rotina. Você precisa ser essas duas. Né? Tem que ter os horários. Disciplina, né? Tem que ter uma disciplina. E lá naquela época de Batuque Free, como que era essa Meu Deus, uma bagunça. Visão? Fala pra mim. A visão nem vamos tinha. Rolar. Na época do Batuque, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu queria poder chegar pro meu eu do passado e falar: Carol, queridinha, você precisa focar e ter mais disciplina. Eu não tinha, mas foi muito interessante porque foi uma época onde eu aprendi muito com as pessoas envolvidas nesse álbum. Então eu aprendi demais com o Nave, aprendi demais com a Drica Lara, que foi quem fez a capa do álbum, fez toda a produção executiva desse álbum. E eu fiquei muito feliz na época de poder perceber assim que tinham pessoas interessadas em fazer do meu sonho uma realidade. Porque é isso, o artista, ele tem um sonho. O sonho dele é fazer com que a arte dele, a música dele, vá para o maior número de pessoas. Só que ele não sabe nem como fazer. A gente só quer brilhar, entendeu? E a gente não sabe nem explicar o porquê. E quando você fala disso, eu já lembro da MTV também. Nossa, a MTV. Foi esse marco que eles apostaram em Boa Noite. E foi o começo de tudo também, né? Foi. Como que foi pra você naquela época olhar a MTV, aquela grande emissora que é, tipo, referência pra todo mundo, olhar pra você, acreditar em você, assim, e saber que você poderia ser algo maior, assim. Foi interessante essa época, porque pra eu parar na MTV, eu conheci a MTV quando eu tinha 14 anos, pela televisão mesmo, né? Eu me imaginava um dia lá no Prêmio VMB, ou me apresentando. E aí o Nave colocou algumas músicas que eu já havia gravado antes do Batuque Freak, que eram músicas que eu tinha gravado na casa de alguns outros produtores de Curitiba. Tipo umas guias, assim? Eram umas guias que estavam soltas na casa desses produtores. E o Nave pegou esse compilado de músicas que eu não me lembro se eram 5 ou 6, mas tem nas redes, gente, eu não lembro. A capa é eu com um cabelinho parecido com esse, só que o cabelo escuro, e o nome é só Carol com K.
E é lá onde tem Não Há Impossibilidades, que era produzido por Nel Sentimento na época. Tinha Cílio. Era bem legal, assim, uma fase bem legal. Onde eu não tinha acesso a computador, essas coisas, então eu gravava na casa dos meninos. Eu não tinha esses equipamentos de gravação. Então eu lá gravava e ia pra minha casa, voltava pro meu bairro. E aí o Nave pegou essas músicas que eu tinha ali, meus 17, 18, tinha gravado e jogou lá numa plataforma da MTV, no site. E aí a minha música foi a que mais teve, uma das que mais tiveram acesso, assim. E aí o China, que tinha um programa na Brasa, me convidou pro programa. E aí o Leandro, que era o diretor na época, falou, olha, você tem um clipe, que se você gravar um clipe, né, dentro desse prazo, você consegue concorrer ao VMB, como aposta MTV. E aí gravamos o clipe de Boa Noite, às pressas, com um orçamento baixíssimo. E com, R$2 e um suco. E é muito legal ver, assim, o tanto de gente que gosta de colaborar com o artista, sabe? Independente de remuneração. Você fala, vamos fazer acontecer. Uma artista começando agora, olha, tô prestes a entrar na MTV, bora gravar. Pessoas que eu peguei na rua, assim, ó. Tava andando na rua, oi, vamos gravar um clipe? É de rap. Ai, mas será? É o meu estilo. Não, vem, não dá nada. Mentira! Juro, desse jeito. Que legal! Foi muito legal. E aí chamamos amigos, uma galera pra fazer aquele clipe. E o curioso do clipe de Boa Noite foi o primeiro clipe e a primeira música do Batuque Freak, foi Boa Noite. O curioso dessa música é que ela entrou pro FIFA. E no clipe de Boa Noite eu só apareço cantando na segunda parte, depois do primeiro refrão. Porque foi tão escrito rápido, porque eu não tinha essa música quando eu recebi o convite, né? Então eu cheguei junto lá com o Nave, vamos gravar, vamos escrever. Escrevi e a gravação já na mesma semana. Então eu terminei de escrever a segunda parte agora e a gravação era amanhã. Então eu não tinha decorado ainda. Entendi. Então eu só fico... Deixa esses homens. Aí só na segunda parte que eu chego, cultura gingado gírias, e o olho assim, ó. Tremendo. Tava um frio, e a gente já tava de madrugada, entendeu? Uma galera lá, a gente tava tomando conhaque pra ver se esquentava. E eu já tava cultura gingado gírias, mas foi muito legal. Foi muito legal gravar esse clipe, porque foi uma coisa assim que... Nossa, foi o primeiro clipe da minha carreira, sabe? E já foi desse jeito. Aí eu já ganhei ganhei uma indicação, fui indicada após MTV. Não ganhei, mas me apresentei nessa noite e ganhei um super destaque. Cara, que Fiquei foda. muito conhecida naquela época, assim, pelo meio musical, pra quem tava começando agora. E surgindo, né, tava começando naquela época, na verdade. E surgindo, assim, de Curitiba, já pra furar a bolha eixo São Paulo. Então eu tava assim. Depois que esse álbum foi lançado, eu tive esse, eu não vou dizer um resgate, porque era uma coisa que eu ainda não sentia. Eu comecei a ter mais autoestima. Esse despertar. Foi um despertar para autoestima quando esse álbum foi lançado. Porque eram pessoas que estavam entendendo o que eu dizia através das minhas rimas, que também vivenciavam aquilo, porque são temas urbanos, né, de um cotidiano urbano. E aí eu sentia também que eu não estava errada. Eu falava, porque eu sempre me sentia uma garota problema. Sabe? Muito espivitada, não para quieto em sala de aula. Eu falava, quem serei? Né? Eu vou conseguir entrar numa universidade tendo esse tirico-tico, porque eu não conseguia ficar parada, eu queria estar em vários lugares, uma coisa quase que onipresente. Então acho que a arte, subir no palco e lançar esse álbum me trouxe a certeza de que eu estava certa em seguir o meu sonho, que era viver de música, trabalhar com a cultura, poder fazer alguma diferença também na música brasileira. E eu acho que com esse álbum Batuque Freak eu consegui fazer isso. Conseguiu, amor! E muito. Diferença na sua vida, mas na diferença na vida de várias pretinhas. Até hoje, até as novinhas estão chegando agora com esse álbum. Incrível. Elas estão amando. Eu vejo que ele é muito atemporal, né? Ele é. Naquela época eu não imaginei que fosse ser assim, desse jeito. Eu acho que também naquela época a gente ficava muito só naquela época. Eu acho que a gente não enxergava muito o futuro. Num todo, sabe? Ficou... eu não sei, porque eu acho que politicamente também tem todo um contexto sociopolítico, mas eu acho que o fato desse álbum ter
perpetuado por décadas, assim. Sim. Mostra a força dele a longo prazo. E hoje a gente consegue ver porque já tá há muito tempo na pista, né? Sim. Eu quero ver se você conhece esse filho bem, tá? Porque aqui a gente preparou um quiz. Ai, meu Deus. Com perguntinhas que você vai ter que responder. E aí, se você acertar, você ganha o selo Você Sabe de Reverso. E Meu tem uma Deus. pressão um pouquinho maior, né? Porque é seu filhote. Mas vamos ver. Vamos. Ó, pergunta 1. Qual a duração do álbum Batuque Freak? A, 38 minutos. B, 35 minutos. Ou C, 41 minutos? 35? 38. Ai, filho, desculpa. Vamos lá. Vamos. Qual foi o dia que o álbum foi lançado digitalmente? Ah, mas aí é demais. Vem. É vai. pedir demais da mama. Vem. Mês? Ah, mas aí já é demais. Ano? 2013. Aí. Também, né? Também, O mês é... junho. Abril. 8 de abril de 2013. Qual é a 7ª faixa do álbum? Mundo Louco. Sandália. Cara, eu sabia que você sabia. Tava dentro de você. Pergunta veste vai. Se o Batuque Freak fosse um look completo, qual seria? Ai, o Batuque Vamos Freak lá. seria um look completo assim. Um boné, um brinco grande dourado, com um vestido até o joelho, um casaco trench por cima, Entendi. uma bota, anéis e uma bolsa que caiba álcool, isopropílico em lenço, meu ventilador portátil, meu gloss e a minha câmera 360 Insta, que eu gravo tudo e não posto nada. Como você é performática? Aham, esse é o Batuque Freak. Performático? Sim. Eu adorei. Quando a gente fala de uma obra como essa, que permanece atual mesmo depois de uma década, eu logo penso em estilo e a importância dele. Mas não é aquele estilo que segue tendência, é aquele que permanece porque tem personalidade, sabe? É por isso que a Pudins da Riachuelo tá aqui em mais um episódio de Reverso, para mostrar que existem peças e discos que permanecem atemporais por conta da sua própria identidade. Vamos falar então da identidade desse álbum. Vamos. Essa capa maximalista, animalesca. Sim. Qual que foi o ponto de partida dele? O ponto de partida, acredito eu, que tenha sido a minha personalidade, né? Uma coisa assim, uau! E aí tem um tigrinho nessa capa que eu amo. O artista que fez esse tigre também, eu amo ele, o Rimon Guimarães. Um beijo, Rimon. Rimon! Beijo, Rimon, maravilhoso. Ele faz música também, tá? Eu fui na casa dele, no ateliê dele. Sim. Ele me levou numa fábrica de chocolate lá em Curitiba. Sim. Babado. Ele é brabo. Ele é brabo. Eu não sabia que ele tinha feito. Ele que tá nessa capinha foi a Drica Lara, que fez a capa. Convidou o Rimon Guimarães pra compor a capa junto. E saiu aquela coisa linda, tá? Rosa com amarelo, eu adoro essas cores. Dá a impressão que tem perfume. Não dá? Exato. Amarelo com laranja e rosa. Traz um cheirinho de framboesa com laranja, uma coisa cítrica. E tem uma curiosidade sobre essa capa. Na época eu não tinha achado minha identidade capilar. Na verdade eu tô em constante busca de uma identidade capilar. Negras. E na verdade nós temos, né, a nossa identidade capilar, é que a gente muda pra Vai caramba. mudando, toda hora muda. E aí a identidade capilar daquele momento. E aí eu tinha colocado um cabelo que eu não gostei, não me agradou. E eu fui, como que fala? Induzida a pôr um cabelo, induzida? Manipulada. Eu fui induzida, manipulada por terceiros pra colocar um mega hair. E aí, aí ele era platinado. Gente, uma coisa horrorosa. Com todo respeito à Carolzinha lá do passado. Mas eu tenho que falar pra ela, na cara dela. Foi feio aquele cabelo. Por isso que eu mal apareço na capa. Porque na capa eu apareço só no fundo assim. Não dá nem pra ver que tem... Não dá pra ver que eu tô lá no fundo assim, ó. Olhando assim, ó, com o cabelo de lado. Você tá uma coisa meio... Porque eu não gostei, não me gostei. Não queria de jeito nenhum aparecer daquele jeito. Acho que o cabelo tinha mais a ver com a identidade da pessoa que me propôs do que comigo. Tanto é que esse cabelo eu nem consegui continuar com aquele tipo de penteado.
E nada contra esse penteado, mas tudo contra desse penteado em mim, porque me descaracterizou total, né? E aí, enfim, passou um tempo, quando lançou o álbum, eu raspei meu cabelo. Aí eu raspo e pinto de rosa, e ali eu causo até um choque. Nossa, sim, esse aí foi prime, Foi assim, e foi uma ideia total minha, vindo de mim, não foi, ninguém me induziu, me manipulou. Inclusive, essa decisão de raspar o cabelo e pintar de rosa causou um choque até na pessoa que sugeriu o cabelo anterior que eu tinha odiado. E eu falei, essa aqui sou eu. E essa pessoa disse assim pra mim, nossa, você raspou o cabelo, você tem uma testa enorme, isso daí pode prejudicar até o faturamento da sua equipe. Falando que a minha imagem poderia prejudicar, sendo que foi justamente a imagem careca, né, cabelo rosa, cabeça rosa praticamente, foi o que trouxe mais identidade visual, muito mais assim. Então todo mundo lembra de Batuque Freak, quando fala de visual lembra a careca rosa. E é muito bom você falar isso, porque eu teve uma coisa de que é muito rap pra ser pop, é muito pop pra ser rap. Você se preocupou em encaixar na época em algum tipo de coisa, ou você nunca se preocupou com isso? Não, eu me preocupava mais em me encaixar no mercado que paga. Amo capricorniana. Eu tava mais preocupada nisso do que me encaixar em algo que as pessoas quisessem me ver ali. Até porque pra mim sempre foi muito confortável eu ser livre pra me ser. Sabe, eu ser livre pra voar. Sim, sim. Ou pra tentar voar, pelo menos, sabe? Então, eu não tinha essa pretensão de, eu quero ser vista como pop ou eu quero ser vista no rap. Na verdade, eu sempre gostei de pop, de MPB, gostei de rap. Então, por que eu vou me reduzir a uma coisa só se eu consigo, né? Porque aí tem uma diferença de querer e conseguir. Eu Verdade. queria e também conseguia estar no pop e estar no rap. Então, pro rap eu era pop e pro pop eu era rap. Nossa, e sim. pro mercado publicitário eu era a afronta. Exato. Que depois a gente viveu um momento no mercado publicitário que também rolou uma virada de chave. Agora uma pergunta especial. Quando você olha esse álbum, assim, da janela pra fora, assim, quais são artistas ou pedaços do passado que foram referência pra pavimentar esse disco? Olha, minhas grandes referências na época do Batuque Freak foram Timbalada, Lauryn Hill, Nação Zumbi, Zeca Pagodinho, Bob Marley. E aí tem algumas pessoas que comentam, nossa, mas não parece. Quando a tua música é muito sua, não parece. Porque quando você tem referências genuínas, elas te despertam também o genuíno. Então você consegue, né, verbalizar de uma forma compatível com aquilo que você acredita que vai ser bom pra sua música. Então eu sempre gostei de vários tipos de artista. Inclusive eu ouvia muito Enya. Enya, eu adoro. The Cure. São assim, são múltiplas as facetas musicais. Total que você disse. A gente é uma soma de coisas. É uma soma de coisas. Então assim, a minha música tem muito flow. Porque eu escuto muita música. Porque eu escuto desde pequena, desde criança em casa, na estante da minha casa, época de vinil, fita cassete, CD, tinham muitas coisas, então eu gostava de ouvir. E aquilo que eu achava mais interessante eu ouvia incansavelmente, sabe? No repeat, assim. Eu fico assim o tempo inteiro, com músicas que eu gosto, porque elas me despertam e eu fico naquele loop. E eu acho que trabalhar com música é como se fosse uma alquimia de sensações. Então eu trabalho com sensações. A sensação que eu quero passar para esse álbum, para essa música, ela tem que ser real. Então, para ser real, eu tenho que viver ela, senão eu não consigo. É por isso que eu faço questão de escrever minhas músicas até hoje, embora o meu tempo fica corrido, mas sempre tem tempo para música, sim, porque eu tô onde eu tô graças à música. Então, eu demoro um pouco para lançar, mas eu tenho meu tempo ali de poder me nutrir de melodias. Muitos discos são uma janela para o momento do Brasil, que a gente vê costumes, referências, até o jeito que as pessoas enxergavam o mundo naquela época. E agora, a Fiat também está revisitando seus melhores sucessos nesses 50 anos de Brasil. Desde o Fiat 147 até o Fiat Fastback, um carro super tecnológico e inovador
que tem conquistado o país. É através da janela de cada Fiat que a gente virou fã do Brasil e o Brasil virou fã de Fiat. E 13 anos depois, revisitando em shows especiais esse disco, que tipo de alquimia você sentiu nessa nova manipulação, nesse novo encontro com o seu eu? Eu senti uma reconexão com o meu lado mais fiel e puro comigo mesma. Porque chegou um momento da minha vida que eu fiquei desleal comigo, sabe? Eu fui desleal, assim, com as coisas que eu tinha prometido pra mim mesma, que eu ia fazer, que eu ia seguir. Então eu me perdi. E com isso eu acabei perdendo um pouco da minha humildade, eu fui perdendo a noção, eu fui perdendo a vontade. Então quando eu percebi, eu tava numa angústia, assim. O que aconteceu? Aonde que eu me perdi? Aonde foi que eu me perdi? E eu consegui perceber, graças também à terapia, que o momento que eu me perdi foi em 2017. Foi o momento onde eu comecei a me perder. E aí eu entendi o porquê, quais foram as camadas que me levaram a me perder do que a Carol, quando fez o Batuque Freak, tinha prometido para a própria carreira, sabe? E aí eu tive que fazer todo um trabalho de reconexão. E aí comemorar nesse ano com o Batuque Freak fazendo essa turnê de show especial Batuque Freak, me ajudou a lembrar das promessas que eu tinha feito. E eu voltei a sentir vontade de fazer, de ser, de estar, de sorrir. Nossa, é muito louco, sabe por quê? Porque eu acho que esse 2017 é o que vem depois da linha de chegada. Que pouca gente fala sobre, como artista mesmo. São vários sonhos, uma gana de querer conquistar. E aí eu consegui. E agora? E agora, o que eu faço com tudo isso? E 2017 foi né? Foi logo depois do Tom Bay. Foi um divisor de águas, mas ele não conseguiu deixar o Batuque Freak na água passada, em águas passadas. É um rio que circula, a cada vez que esse rio, que é a carreira, né, vai circulando uma nova água, sempre vem nesse riacho alguma coisa do Batuque Freak. Então eu achei muito legal essa reconexão com os fãs também. Pessoas que na época do Batuque Freak eram até menores de idade, iam no meu show, e hoje estão adultos, e que legal, tô aqui curtindo, continuo ouvindo a mesma coisa. E eu entendo essas pessoas, porque eu também sigo ouvindo o álbum da Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill. Eu sigo ouvindo até hoje, ouvindo meu bom Timbalada dos anos 90. Exatamente. E muito legal que você falou Timbalada, porque tem tudo a ver. Eu tava olhando pra essa capa e tava falando, alguma coisa. E aí você falou Timbalada, eu falei, sim. É isso, assim. E hoje, olhando, obviamente foi um divisor de águas pra sua carreira, mas quando a gente olha de fora, assim, você que é inteligente, né, amor? Quando você olha pra música brasileira, que tipo de divisor de águas você acha que esse disco, ele trouxe? Eu acho que ele trouxe a capacidade de falar de vivências urbanas de uma forma mais colorida. Porque o rap, ele tem uma linguagem mais densa. Tinha, né? No meu tempo, ele tinha uma linguagem mais dura. No meu tempo, quando eu era jovem, ele tinha essa linguagem mais dura, bem realista, o vender o real, somos a realidade. Então por isso que é tão difícil para uma rapper participar de camping, né? Onde muitos compositores se encontram e vão compor. Eu já me ofereceram esse tipo de trabalho e não é bem-vindo. Pra mim, não tenho nada contra, mas é que não é da minha natureza. Me juntar numa sala com várias pessoas que vão falar e nem viveu. Como é que eu vou cantar uma letra que não tá falando o que eu realmente vivi? Mas isso é uma questão minha, porque eu sou uma MC, né? Então, assim, é muito natural no mundo pop ter os campings. E já me chamaram até pra ser uma das compositoras. Também não consigo. O Batuque Freak trouxe um clima de divisor de águas pra música brasileira
total, eu percebo isso. Quem não percebeu é porque não ouviu esse álbum direito e tem que fazer uma viagem no tempo pra entender o que esse álbum foi naquela época. Porque era uma época onde não se via mulheres do rap cantando sobre sair com as amigas, o vestido levantou, ajeitei, desbaratinei o bofe, sabe? Umas coisas assim, então recebi bastante crítica na época. Olha, esse álbum não é um álbum de rap, parece mais um álbum pop. Mas não é tão pop assim. Então ainda há quem diga que o Batuque Freak não é um álbum de rap, mas ele é um álbum de rap brasileiro. Então era uma época onde as pessoas queriam somente o rap das gringas, os gringos, o rap gringo, e sempre se moldando. E eu fui lá e fiz um rap brasileiro. Com tambor. Com tambor, com batida, com cor, com sorriso, com alegria, entendeu? Porque eu me incomodava no rap aquele clima de cara fechada, sabe? Mau humor, eu não gostava disso. Então, mas eu cresci nesse ambiente. Eu cresci como uma artista e como pessoa no ambiente que era totalmente dominado por homens e tinham pouquíssimas mulheres na cena. E eu fiz parte dessa cena de pouquíssimas mulheres que tava ali com uma enxada abrindo o matagal, sabe? E eu sigo assim. Agora eu acho que o Batuque Freak, ele continua sendo um divisor de águas para a vida das pessoas. E esse efeito borboleta desse movimento incrível das minas, das pessoas LGBTQIA+, hoje no rap, cantando exatamente isso que você cantou e canta ainda. Sim, total. Não é? Ai, que coisa linda! Chique, não, parece poesia o que a gente acabou de conversar. Não é? Eu acho que essa coisa da alquimia ficou na minha cabeça, assim. Eu acho que realmente é uma questão, assim, existem discos que eles foram feitos para provocar uma mudança. Isso. E uma coisa muito legal que você compartilha é que, pelo menos eu olhando assim, em nenhum momento você falou assim, da REC que eu vou provocar aqui uma mudança na música brasileira. Não. Você queria experimentar, você queria ser. Eu só queria fazer. Você se permitindo ser, permitiu várias outras. Sim. Logo, então, não é mesmo? Sim. Então você lacra, não tem jeito. Não, lacramos todas. A gente falou muito, né, depois da linha de chegada, a gente tem essas 2 décadas aí de carreira. Como que você faz pra continuar alimentando os seus sonhos? Continuar acordando dia após dia, amando a música, amando todas as personagens de Carol. Acho que todo artista que já tá há um tempo na estrada tem um momento de falar assim, nossa, preciso de um motivo pra levantar e voltar a sorrir ou a trabalhar, ou a sentir o gosto de fazer algo, porque a estrada, ela cansa, né? É cansativo, mas eu amo estar na estrada. Eu não suporto aeroporto, mas eu adoro viajar. Mas eu tenho pavor de aeroporto, começa a me dar um comichão, nervoso. Pessoal, piloto, eu tenho pavor, é muito barulho, é muito ruído. Eu trato com a minha psiquiatra essa questão do aeroporto. E eu fico assim, sem ar, só de imaginar. Mas aí, o que eu faço para aguentar? Eu procuro mecanismos, né, métodos operacionais que funcionem dentro da minha realidade psíquica. Eu amo que você... É uma coisa assim, porque senão eu nem viajo. Então já aconteceu de eu não querer viajar, mas como eu sou capricorniana, toda vez que chega um trabalho eu nunca recuso. Eu jamais recuso um trabalho. Eu gosto de trabalhar até no ano novo, que é meu aniversário. É uma coisa sua, né? É uma coisa minha. E você acha que isso é o sonho de cada dia? Eu acho que o que me alimenta todo dia quando eu acordo é saber que tem mais um dia de luta. É sério mesmo. Tem mais um dia de luta? Vamos lutar. Se falar assim, amanhã não tem mais um dia, aí a gente pode parar aqui mesmo, fica aqui. Mas se eu sei que tem um novo amanhã, é isso que me motiva. É muito simples. É um movimento. É um movimento. Então, até no meu momento mais deprimente, assim, nos momentos mais depressivos que eu já me encontrei, eu falava, a única coisa que vai me tirar daqui, desse desânimo, é saber que eu tenho mais um dia de luta.
Então, eu vou esperar o amanhã chegar. Por isso que fala, espero amanhã, entendeu? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Faz sentido. Eu creio. Faz sentido mesmo, porque você precisa só de uma noite de sono. E quando você não consegue dormir? Aí é babado. Só que aí você lembra que se eu não dormir, eu não vou conseguir lutar amanhã. Então dorme, querida. Aí eu durmo, descanso e aí eu consigo me apegar mais. E também os fãs, né? Se tem uma coisa assim, ó, que não deixa artista descansar, é fã. Eles estão sempre... E aí? E o disco? E cadê? E os meus fãs já sacaram que eu sou uma pessoa que demora pra lançar um álbum. Então eu não sofro uma cobrança excessiva, mas eu sinto que eu tô em dívida. Porque você lança um produto, imagina que você gosta de um produto, é a mesma coisa assim, gostamos do seu cabelo cacheado, tem um produto pros seus dreads. Você amou esse produto, vendeu por 3 meses, aí não tem mais. E era o único produto que encaixava no teu cabelo. Aí você fica 3 anos sem um produto, você já vai comprar outro. Nossa, isso é um paralelo bom. Você vai achar um outro produto. Só que os meus fãs, eles não foram atrás de outro. Eles ainda estão comigo, com batuque, mas é porque você vai entregando um refil. Você é uma artista sustentável que entrega refil. A gente compra um refil e coisa na embalagem. Porque aqui é o único... Esse produto pode ter, assim, a cópia, mas não vai ser idêntico, não vai ser original. Então aqui eu ofereço o produto... que tem a alquimia perfeita de sensações em forma de música. Produtos Carol. Produtos com K Produções. Em 2027, ela lançará um álbum. Sabe com quem? Vou falar agora aqui em primeira mão. Eu esperei esse momento aqui pra falar. Não acredito. Eu estou fazendo um álbum com o Yuri Rio Branco. Mentira! Vem aí, então? Vem aí. Então, gente, tá vendo? Eu tô desde dezembro do ano passado que a gente assinou o contrato. E estamos muito felizes. Nossa, vai ser babado, tá? Estamos trabalhando minuciosamente, nessa coisa da alquimia. Esse ano ainda? Não, vai sair só ano que vem. Tá bom, 2027 então é o ano. 2027 é o ano, se preparem. Porque esse ano agora é só trabalhandinho, arrumando tudo, pro ano que vem chegar bem bacana. Ai, Pode ser que esse ano lance um single, alguma coisa, quem sabe, pra né? dar uma aquecida. Não vou prometer, porque vai que eu não compro. Não, exato. A gente aqui não, né? Não, sem pressão. Sem pressão. Tudo pra cuidar da minha saúde mental. Agora tudo é saúde mental, menina. Ai, não, mas é verdade, cara. Né? Como assim? Acabou? Acabou. Sério, gente? Mas acabou porque agora a gente vai meditar. Ai, preciso meditar. Você medita? Não, eu faço meditação guiada. Não a meditação sozinha, mas eu faço todo dia. Tô tentando muito. Menina, eu boto a guiada e ela fala, feche os olhos, respire, agradeça cada Você já pensou em fazer isso? Em fazer, já falaram pra eu fazer com a minha voz, eu falando, meditação, qualquer coisa bota na meditação. Imagina. Ai, mas eu passaria muito tempo aqui com você. Eu também, mas a gente tem que trabalhar, ó. Check. Que a gata tá executiva. Não, eu tô aqui, ó. Check, fazendo o álbum, sendo mãe de pet, sendo mãe de adolescente, sendo popstar, sendo rapper, sendo business star, sendo inspiration for other girls. Hairstyle. E tudo. E nossa musa. Eu tento. Ai, obrigada, Carol. Você sabe que eu sou muito sua fã. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também fiquei feliz de poder vir. Obrigada. Valeu, gente. Beijo.